Olá, seja bem-vindo a mais um momento devocional da Congregação Evangélica Luterana Cristo Redentor. Que o Deus Pai, Filho e Espírito Santo nos abençoe no meditar da sua palavra, hoje sobre o tema O Mediador. Vamos falar baseado no texto de 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5, que diz assim: Pois há um só Deus e um só Senhor, um só mediador entre Deus e os homens, o homem Jesus Cristo. Que Deus abençoe ricamente o nosso meditar na sua palavra. Amém. Há sempre uma busca para se aproximar de Deus. O ser humano tem uma tendência a acreditar para que estar próximo de Deus é necessário fazer algo, é necessário buscar atalhos, é necessário, de alguma forma, encontrar uma alternativa para ganhar o favor de Deus. E, nesse sentido, há muitos caminhos que são apresentados, mais de um intercessor entre nós e Deus, em várias culturas religiosas. Mas o que a Bíblia fala a respeito da mediação entre Deus e os homens? Estudando para esse momento, eu recordei uma entrevista que certa vez o cantor Roberto Carlos deu, em que foi questionado a respeito da sua religião, da sua fé, ele que é um cristão católico, que frequenta as missas com regularidades, e ele afirmou uma frase que me marcou e me chama a atenção até hoje, que quanto mais fé em Jesus eu tenho, menos supersticioso eu fico. Roberto Carlos estava numa caminhada e nessa caminhada Jesus o encontrou e Jesus está trabalhando o coração desse artista de uma forma que a cada momento ele está menos supersticioso, que era uma das suas características mais profundas. E desejo do fundo do meu coração que a cada dia ele creia com mais força, com mais clareza, tendo Jesus Cristo como o único mediador entre ele e Deus. E esse também é o meu voto e o desejo para você, para a sua vida, que a cada dia, a cada amanhecer, a fé em Jesus esteja mais forte, mais clara, evidente, e que você tenha somente em Jesus o mediador entre você e Deus. Mas por que Jesus é o único mediador? Em primeiro lugar, porque é o que a palavra afirma. E a palavra afirma porque ela dá testemunho da vontade, da revelação de Deus. Deus assim o quis. Deus poderia ter feito o plano da salvação de uma outra forma, mas pela sua santa e boa vontade ele decidiu que a humanidade seria aproximada dele, voltada, reconciliada através de um caminho. Esse caminho é Jesus Cristo. Por isso, Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, é o único que nos media, que nos aproxima, que nos reconcilia com Deus. E você sabe como ele fez isso, vindo à Terra, nascendo numa humilde manjedoura, pregando por alguns anos aqui na Terra, até o dia da sua morte na cruz e o domingo da ressurreição. Dessa maneira, resumidamente, a gente lembra o plano da salvação, promessa de Deus lá no Antigo Testamento, cumprimento da promessa na Páscoa, quando Jesus ressuscita e afirma que quem crê nele, mesmo que morra, viverá. Portanto, como nós sabemos, está escrito na palavra de Deus, lá em João capítulo 14, versículo 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Esse é o testemunho do próprio Jesus afirmando que ele é o único caminho, é o mediador, a ponte que liga os pobres e miseráveis humanos pecadores até o Criador, o Todo-Poderoso e Santo Deus. Portanto, meu irmão, minha irmã, não há outra saída, não há outro mediador, somente Jesus Cristo, como diz 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5. Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Jesus Cristo. Por que afirmam aqui, a ênfase está no homem? Porque é o homem que morre. É Jesus, homem que morre. Então ele é o nosso mediador porque ele se sacrifica por nós. Ele é ao mesmo tempo quem nos dá o presente e é o presente. Ele é aquele que apresenta o sacrifício e ao mesmo tempo é o sacrifício. Assim nós somos encorajados
em Hebreus 4:16, a nos aproximar dele. Diz Hebreus 4:16, assim nos aproximemo-nos com confiança do trono da graça. O trono da graça é Cristo. De maneira graciosa, sem merecimento da nossa parte, Deus envia Jesus, que desce do seu trono e habita entre nós, se sacrifica por nós e está ao lado direito de Deus Pai, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos, nos preparando o lugar conforme Ele mesmo falou. Mas nós corremos perigo. Muitos são os caminhos oferecidos. Eu estava lendo Abacuque, e Abacuque, ele amaldiçoa o Nabucodonosor e suas pessoas, afirmando que maldito é aquele que tem na sua própria força o seu Deus. Então nós temos muitos caminhos. A idolatria que começa dentro do nosso coração, quando acreditamos mais em nós do que em Deus, quando levamos mais a sério a nossa vontade do que a vontade de Deus, ou então quando temos um ídolo. Essa fé é falsa. Essa mediação não existe. Nós não estamos em contato com Deus quando nós tiramos Jesus da equação. Só há uma maneira de se aproximar de Deus, através de Jesus Cristo. Por isso ele teve que se sacrificar. Por isso ele morreu. Para nos aproximar, nos reconciliar com Deus. Então o caminho que nos leva até o Deus Criador, o Deus Todo-Poderoso, é Jesus Cristo. Não há outro caminho. É por isso que é tão urgente a nossa tarefa como igreja de pregar o Evangelho, para que as pessoas não se percam pelo meio do caminho, para que elas não enganosamente se encontrem com outros mediadores, com promessas vazias, promessas de que vão trazer as bênçãos do céu, a proteção. É falsa essa esperança, pois como o próprio Jesus afirmou, eu sou o caminho, a verdade, a vida. Nós vivemos uma época da pós-verdade, que todos afirmam que tudo é um ponto de vista, tudo é relativo, mas não se engane, é uma verdade absoluta. Eu sou o caminho, afirmou Jesus. Ele é o único caminho. Fora dele, eu e você estamos perdidos, condenados. Por isso, atenção, fortaleça a sua relação com Jesus. Não dê mole para o azar. Não confie na sua própria força. Eu e você somos frágeis. Não é à toa que somos comparados a ovelhas, ovelhas do bom pastor. Ovelhas não têm garras, não têm dentes afiados, são presas fáceis, não são rápidas. Diante de um lobo, de um leão, churrasco, presa fácil. Não nos queiramos achar que somos mais fortes do que somos. Somos pobres e miseráveis e necessitamos da riqueza da salvação conquistada por Jesus Cristo. Essa é a verdade. Por isso, fortaleça a sua relação com Jesus. Mas como eu faço isso? Estando em comunhão com a palavra, meditando na palavra de Deus, diariamente, constantemente, orando a Deus. Quando a gente começa uma relação, a gente vai cada vez mais conhecendo aquela pessoa. Mas como é que eu conheço aquela pessoa? Convivendo com ela. Não é à toa que o Roberto Carlos afirmou, quanto mais fé eu tenho, menos supersticioso eu fico. É um processo, percebe? Quanto mais fé. E como é que eu fortaleço a minha fé? Como é que eu adquiro mais fé? Isso vem pelo meditar da palavra, isso vem pelo participar da Santa Ceia. Deus vai te fortalecendo, Deus vai te orientando, Deus vai te mostrando o quanto Ele é bom, maravilhoso, o que Ele já fez por você. Isso tudo está na palavra de Deus. Por isso Deus afirma, não deixe de congregar como é o costume de alguns, porque nós precisamos de estar em comunhão, precisamos estar ouvindo a palavra, precisamos da Santa Ceia para fortalecer a nossa relação com Ele. Para que não haja dúvida, para que não haja espaço para dúvida, mas sim que a gente possa dizer, eu creio, Jesus é o meu Salvador. Ele é o mediador entre
Eu, pobre e miserável pecador, e o santo e gracioso Deus e Criador. E olha que bonito, Hebreus 7:25, falando sobre Jesus, ele vive sempre para interceder por aqueles que por meio dele se aproximam de Deus. Jesus vive sempre para interceder por aqueles que por meio dele se aproximam de Deus. Hebreus 7:25. Jesus intercede por você e por mim, por nós que confiamos nele, por nós que nós estamos próximos de Deus, porque Jesus nos aproximou, Jesus nos conectou com Deus. E agora, conectados, Jesus intercede. Ele está preocupado com você, está pedindo por você. Que maravilha! Quanto mais fé, meu irmão, em Jesus, mais segurança nós sentimos. Quanto mais fé em Jesus, menos supersticiosos somos. Quanto mais fé em Jesus, mais a alegria da salvação e do perdão habitam o nosso coração. Em Jesus, pois ele é o único mediador entre Deus e os homens. Amém. Querido Deus, obrigado por ter enviado Jesus, que nos resgatou com seu sacrifício na cruz. Pedimos que fortaleça a nossa fé nele, Senhor, para que possamos a cada dia nos sentir mais próximos de Ti, nos sentirmos cada vez mais seguros, sabendo que Jesus nos conduz até o Senhor. Por Cristo, o meu mediador. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre você e tenha misericórdia de você. Que o Senhor sobre você levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Até o nosso próximo encontro, que Deus te abençoe e te guarde hoje e sempre. Amém.